Como será que é a vida de um ex-integrante do PCC dentro da cadeia depois que ele é excluído? Um tema muito pedido aqui no canal e nós vamos agora tratar desse tema. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro que é guerreiro entra na arena e não se cansa. Segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Seja muito bem-vindo ao maior canal aqui no YouTube falando especificamente sobre o sistema prisional. Hoje eu quero tratar de um tema muito pedido lá, principalmente no meu Instagram, nas redes sociais. As pessoas querem saber como é a vida de um ex-integrante de uma facção criminosa do PCC no estado de São Paulo. Vale ressaltar que o foco é as penitenciárias e as cadeias do estado de São Paulo, mas como via de regra, essas condutas e muita coisa que você consome aqui no canal, com certeza, boa parte disso é aplicado também em outras unidades prisionais pelo Brasil afora. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre como é a mudança de comportamento do preso comum e quando ele se torna um preso de uma organização criminosa. Está aqui no canal, você depois pode assistir até para entender a questão de comportamento, o que traz de prestígio, quais são os benefícios, as consequências, tudo bem explicado no nosso vídeo aqui no canal. Agora, assim como ele também entra para uma organização criminosa, pode acontecer situações dentro do universo prisional que faz com que ele saia dessa organização criminosa por vários motivos. Eu não vou me aprofundar muito a respeito dos motivos específicos, vou citar apenas alguns, mas, por exemplo, ele pode ser excluído por falta de visão, porque ele conduziu, de repente, uma situação de forma errada, e dependendo da condução, o que seria essa condução? A condução quer dizer dirigir, né? Então é como se ele fosse, como ele liderasse, às vezes, um problema, né? E esse problema ele liderou, conduziu de forma errada e trouxe consequências, né? Chamava isso no estado de São Paulo de falta de visão. Então, esse poderia ser um motivo. Outros motivos, por exemplo, relacionados a responsabilidades da própria organização criminosa. Existem, claro, dentro da organização as suas leis, as suas doutrinas, e se caso isso não seja cumprido de forma efetiva, pode levar à exclusão de um membro da facção. Mas o objetivo desse vídeo aqui não é ficar se aprofundando a respeito dessas punições e da forma que se exclui esses membros. Até porque existem questões de exclusão que podem levar, logicamente, à morte, mas também existem situações que ele fica como se fosse suspenso, entre aspas, podendo retornar depois de um período para a organização criminosa. É tudo bem complexo, sabe? Eu já vivenciei situações, por exemplo, do cara ser retirado, ficar um tempo fora, como se fosse suspenso mesmo, 60 dias, 90 dias, e depois ser analisado a situação dele e ele retornar para aquela função que ele tinha dentro da organização criminosa. Mas vamos imaginar aqui uma situação hipotética onde esse preso, que era da facção PCC, sai de forma definitiva, porque aqui está a grande sacada. Até então, se ele está suspenso, os próprios presos, a própria comunidade carcerária já vai olhar ele de um jeito. Mas, se de repente for uma decisão definitiva, aí é uma outra pegada. Se você assistiu o vídeo, que eu preciso fazer algumas ligações de ponto aqui, tá? Se você assistiu o vídeo falando sobre como muda o comportamento do preso quando ele recebe esse título da organização criminosa, aqui é o grande contraste. Ou seja, o que ocorre? Todo aquele prestígio, os bajuladores, aquelas pessoas que ficavam próximas dele por conta do título que ele tinha, começam a se afastar, rejeitá-lo, olhar de uma forma diferente. E aqui mostra, né, como o ser humano ele é cabuloso, né, cara? Por isso que você tem que saber muito bem com quem você anda, porque normalmente a gente tem muitas pessoas que são falsas, que estão ao nosso redor, e quando você perde ali, de repente, poder aquisitivo, ou quando você perde algum certo tipo de relevância, essas pessoas que são mais interesseiras, elas vão se distanciando de você, elas vão te deixando de lado. É o que acontece, né, e acontece com muita frequência no sistema prisional, quando o cara sai, né, da facção criminosa e vira um ex-integrante dessa facção. E aí começa a cair um pouco a ficha do cara, porque o cara fala, caramba, ele imaginava que aquele poder era mérito dele, e às vezes não é.
né? Às vezes é mérito da própria bandeira que ele estava carregando, era mérito por conta de um posicionamento que ele estava ali. A ficha começa a cair e ele conclui que, na verdade, quem tinha mais importância era o título que ele tinha, né? Eu não estou dizendo aqui que isso acontece com todos, eu tenho sempre que fazer ressalvas, porque o mundo da internet é um mundo muito subjetivo. Cada mente que assiste esse conteúdo interpreta de um jeito. Ah, mas eu vi um fulano e tal. Cara, toda regra tem exceção. Lógico que também tem exceções de cara que sai da organização criminosa e continua tendo o mesmo prestígio, o mesmo respeito. Mas fazendo aqui um ponto muito importante. Depende muito da gravidade e do motivo que o fez se tornar um ex-integrante da facção criminosa. Por isso eu sempre digo, é complexo. A gente tem que sempre estar pontuando para ser minimamente justo. Agora, como foi dito alguns minutos atrás, a comunidade carcerária, os presos, começam a realmente tratar esse ex-membro da organização criminosa com muito mais irrelevância. Se naquele posicionamento, quando ele estava um membro ativo da organização criminosa, quando ele perde essa relevância, com certeza isso tem assim um abalo muito grande. E esse abalo muito grande é justamente na forma como os presos vão tratá-lo no dia a dia da prisão. Eu mesmo já vi situações em que o cara era tipo o bambambam, né, digamos assim, sabe essa gíria? O bambambam da organização criminosa, e ele cometeu ali o que a gente chama no crime de talaricagem. Foi descoberto que ele era talarico e tal. Até então veio uma ideia da rua que ele tinha se envolvido com uma mulher de um outro cara, e esse cara fazia parte também dessa organização criminosa, e aí deu um puta de um problema. Toda essa situação foi levantada dentro da cadeia, e o que aconteceu? Sendo conduzida toda a ideia lá dentro, sendo conduzido todo, né, esse fato, chegou-se à conclusão que de fato ele tinha cometido essa talaricagem, e isso não foi admitido, o cara pediu a cobrança, e a gente chamava que ele parecia um cadáver ambulante no sistema prisional. Então ele ficava andando assim, aquele cara que era... E esse perfil desse cara que eu tô contando aqui a história, era o perfil de um cara, a gente chamava de amilhão, sabe aquele cara amilhão, arrogante, qualquer coisinha ele embaçava na vida do cara, qualquer coisinha ele queria puxar o bonde do cara, ele queria sempre arrumar problemas, e de repente deu uma reviravolta no sistema lá, deu uma reviravolta na situação dele, que ele andava pelo pátio parecendo um cadáver ambulante, assim, a gente chamava isso, o cara andava sem alma no sistema. E aí a gente começa a ver como é que o mundo ele é muito louco, né, mano? Como a vida é uma grande roda gigante, uma hora você tá em cima, daqui a pouco você tá embaixo, por isso que a sua postura, o seu proceder, o seu respeito tem que ser sempre pautado na humildade. Você não sabe como é que a sua vida pode estar, né, mano, hoje, amanhã. Por mais que você faça as coisas de forma correta agora, nunca sabe, mano. A vida tem muita coisa que a gente não controla. Essa que é a ideia. Inclusive, vou lançar agora, para os próximos dias, um treinamento de desenvolvimento humano chamado o Código Secreto dos Criminosos. Meu, esse treinamento aqui a gente vai falar sobre muita coisa. Se você quiser se desenvolver como ser humano, vou pegar muitos ensinamentos da prisão, muita coisa que eu aprendi, muita coisa que você não tá ligado, como é que pode te ajudar e te fornecer ferramentas para o seu desenvolvimento humano. Fique ligado lá no meu site www.arquimedesnicastro.com.br, né? E logo vai estar aberto as inscrições para você entrar nessa comunidade, o Código Secreto dos Criminosos. Às vezes a pessoa fala assim, pô, cara, você coloca o nome do treinamento Código Secreto dos Criminosos, por quê? Porque tem muita coisa que você aprende nesse submundo que você aplica pra tua vida, sabe? Você pode, por exemplo, ter palavra, postura, tem muita coisa, muitas ferramentas que você pode tirar da coisa ruim, do mal, e transformar isso em coisa boa para você aplicar na sua vida. Então, pra gente concluir o conteúdo de hoje, você também percebe que a cadeia, né, e eu sempre quero fazer esse ponto, a cadeia também é um lugar de muita maldade, é um lugar onde tem muita gente falsa, onde tem muito cara que muitas vezes quer o seu mal também. Por mais que eu traga essa visão mais humanizada do sistema prisional, eu sempre trago aqui também que eu não protejo todos os caras que estão dentro da prisão. Quando eu falo de proteção, de levantar essa bandeira de humanização do sistema, porque eu também sei que tem cara lá que é do mal, tem cara lá que não pensa em ninguém, que mata sem dó. Eu tenho essa consciência, né? Assim como eu estou dizendo aqui agora, que tem muita falsidade no sistema. Tem muito cara que você não pode confiar. Então é um jogo de mente, é um jogo cabuloso, é um grande jogo de xadrez.
O universo prisional é algo louco. Então, para concluir, realmente a vida desse ex-faccionado, esse ex-membro da organização criminosa PCC, ele tem uma vida muito mais dificultosa, com muito mais desafios, porque ele vai sentir na pele a rejeição de grande parte dos presos que estão ali com ele no pavilhão, e a notícia começa a correr, porque ele começa a ser visto como um preso sem futuro, um preso vacilão. Como eu disse e trago novamente a ressalva, dependendo, logicamente, da gravidade que o levou a ser excluído da organização criminosa. Falo isso porque, depende muito de situação para situação, mas pegando como uma situação comum, é realmente algo que você observa, você começa a falar, caramba, é muito louco, né, mano? Como é que o poder, ele também te leva lá em cima, mas também, se você não souber tratá-lo, ele te derruba pra sarjeta. Mas eu queria saber se você curtiu o conteúdo de hoje. É só você comentar aqui pra movimentar o engajamento, deixar like. Pô, mano, se você gosta do meu trampo aqui, não custa nada deixar like, fazer pelo menos um comentário lá, gostei do tema, tal, não custa nada. Você gasta aí 30 segundos e você já ajuda o nosso trabalho a ser ampliado para mais pessoas. E só um último recado aqui para você, pessoal, é o seguinte: dentro do canal a gente vai separar os nossos materiais por playlist. Entra na aba playlist, vai ter lá CDP, depois vai ter lá penitenciária, facção, vai estar tudo organizado na pasta de playlist para que você tenha um conteúdo muito mais fácil de você seguir uma ordem. Todos os meus materiais, livros digitais, meu livro físico, tudo está no meu site, link aqui abaixo na descrição. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu! Muitas coisas aprendi, várias guerras eu venci, muito sangue derramado, mas eu sobrevivi. Foi difícil a caminhada pra chegar até aqui, lágrimas eu derramei, só Deus sabe o que eu sofri. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa, segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança.